Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos, Apocalipse, capítulo 7. 144 mil selados. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então ouvi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Esses 144 mil vão ser os judeus que vão evangelizar na grande tribulação. Louvado seja Deus! A grande multidão com vestes brancas. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Aleluia! Uma grande multidão, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vestidos com vestes brancas de santidade, e clamavam diante de Deus, no seu trono e do Cordeiro. Clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vejam, na grande tribulação, muitos serão salvos. Deus é maravilhoso. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Capítulo 8, o 7º selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Nossas orações apresentadas perante Deus. As orações dos filhos de Deus, da igreja de Deus, estão lá. E elas são apresentadas como incenso perante o nosso Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar
e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. As trombetas. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros 3 anjos. Deus é amor, mas Ele também é justiça. É como se fosse uma moeda. A moeda tem 2 lados. De um lado, Deus é amor. Do outro lado, Ele é justiça. E no final dos tempos, Ele vai acertar contas com toda a humanidade. A ira de Deus vai se manifestar. Que terrível o julgamento de Deus neste capítulo 8º. Pois, a partir do capítulo 9º, o julgamento vai ser mais forte ainda. Louvado seja o nosso Deus. Deus de amor, Deus de justiça. Enquanto estamos na era da paz, na época da paz, voltemos para Cristo Jesus e sejamos fiéis a Ele.